Minha irmã, que eu não via há anos, me procurou e disse que o segredo dela mudaria a minha vida. E realmente, gente, mudou a minha vida. Eu tinha uma irmã que eu não via ela há anos, sabe? Ela simplesmente foi embora de casa e não quis saber mais da gente. E o pior, gente, é que eu fiquei extremamente decepcionada com ela, porque nós tínhamos uma ligação muito grande, sabe? Só que a gente era humilde, de família humilde, os nossos pais, né, eram conservadores, e a minha irmã sempre foi muito à frente, digamos assim. E aí os nossos pais não gostavam disso, até que a minha mãe adoeceu. E aí, quando a minha mãe adoeceu, eu meio que parei a minha vida pra poder cuidar dela, sabe? O meu pai, ele era o provedor da casa, porque ele era o único que trabalhava, e eu cuidava da minha mãe junto com a minha irmã. Só que a minha irmã, ela simplesmente reclamava o tempo todo, porque como o meu pai e a minha mãe não gostava desse tipo de situação, dela ser mais pra frente, ela não tinha uma boa relação com a nossa família, só comigo, porque eu aceitava ela do jeito que ela era. Então, quando a minha mãe ficou doente, que a gente teve que cuidar dela, ela meio que viu isso um absurdo, sabe? Tipo assim, como assim? Eu nem me dou bem com ela, tenho que cuidar dela, sabe? E aquilo ali virou uma confusão até um belo dia que ela simplesmente cansou e foi embora. Ela completou 18 anos e foi embora, né? Eu estava com 19, eu era mais velha que ela, um ano só. Quando ela completou 18 anos, ela simplesmente sumiu no mundo, ninguém mais teve notícias dela, ela não mandava uma mensagem, não tinha um número, rede social, ninguém sabia nada. Simplesmente evaporou, deixou uma carta falando que ia embora e que não iria voltar mais. Até que um dia eu estava em casa, né? Minha mãe melhorou, deu tudo certo, eu me casei, fui morar do lado da casa da minha mãe pra ficar de olho, que os meus pais já eram idosos. Eu tava ali, era sábado, tava lavando a minha louça quando a campainha da minha casa tocou. E era a minha irmã. Do nada, ela apareceu na porta da minha casa. O pior, gente, foi a forma que ela me abordou, sabe? Porque assim que eu abri a porta, eu não via a minha irmã há anos. Ela simplesmente, eu abri a porta e ela falou, meu segredo vai mudar a sua vida. Do nada, sabe, assim, ela chegou, eu fiquei, assim que eu abri a porta eu fiquei em choque, porque era ela, não tinha notícia dela há anos, e ela só falou isso. Eu falei, como assim? Ela perguntou pra mim se eu tava sozinha, eu falei que estava, e ela falou que nós precisávamos conversar. Eu achei aquilo muito estranho, ela não perguntou do nosso pai, não perguntou da nossa mãe, ela podia ter ligado, ela podia ter mandado uma mensagem. Eu fiquei paralisada ali, olhando pra cara dela, com um misto de caramba, quanto tempo eu não te vejo, com uma raiva de ela não ter consideração por mim, eu sempre ter aceitado ela da forma que ela era, não ia deixar de amar ela, independente de qualquer coisa. Fiquei extremamente chateada. Só que ela tava assim com uma cara meio fechada e ela falou, a gente precisa conversar. Eu posso entrar? Eu falei, não, tudo bem. Deixei ela entrar, perguntei pra ela se ela não queria um café, coisa assim, do tipo, ainda assim, completamente, sabe, em choque. Eu não sabia muito como reagir, tinha muito tempo que eu não via minha irmã. E aí ela falou, não, a gente só precisa conversar. Eu sentei com ela, ali na mesa, e ela falou pra mim que o segredo dela iria mudar minha vida. E eu perguntei pra ela o que ela tava querendo dizer com isso. E aí ela falou, você se casou, né? Eu falei, sim, me casei, né? Tô morando aqui do lado dos nossos pais pra poder cuidar deles. Então ela falou, olha, eu não quero saber dos nossos pais, eu não vim aqui pra isso, eu vim aqui pela consideração que eu ainda tenho por você. E aí eu comecei a discutir com ela, falei que consideração, que ela me abandonou, nunca mais me mandou notícia. E ela falou, você vai entender quando eu te contar que eu vim aqui pela consideração que eu tenho por você. A minha irmã simplesmente falou pra mim que ela estava morando numa cidade depois da minha, que ela tinha voltado do exterior, que ela ficou um tempo morando lá e que ela tinha voltado e que ela estava trabalhando como... Sim, a minha irmã virou do job. São, né, o nome gourmetizado que a galera hoje em dia dá. Ela simplesmente virou do job. Ela falou pra mim que sempre fez isso, né? Que quando ela pegou 18 anos, ela foi embora pra poder trabalhar com isso. E que ela fazia isso desde os 16. Que ela já tinha clientela dela. E que quando ela foi embora é porque já tava tudo certo. E por isso ela não deu mais notícia, porque sabia que o pai e a mãe não iam aceitar. Que sabia que eu não ia aceitar. Sendo que eu nunca crucifiquei ela com absolutamente nada. E ali ela começou a me contar um pouco da vida dela, mas disse que não tinha ido ali por esse motivo. E aí eu falei, como que você sabe que eu me casei e tal? E aí ela falou que tinha recebido, né, um cliente, era um cliente novo, era um cliente por indicação, e que ela tava ali fazendo o atendimento dele, até que chegou uma mensagem no celular dele. E que, como brilhou, ela acabou chamando a atenção, ela olhou, e aí ela viu a minha foto, porque o papel de parede dele era eu e ele. Sim, a minha irmã estava na cama com o meu marido quando ela descobriu que, na verdade, ele era o meu marido. Ela falou que sabia que a maioria dos clientes dela era casado, mas que ela jamais iria ficar com o marido da própria irmã, né? Então, ela meio que inventou uma desculpa, cancelou tudo, botou ele pra fora
e veio pra poder me contar o que tava acontecendo. Ela disse que o encontro tinha sido na sexta e ela tava lá em casa no sábado e realmente na sexta-feira meu marido falou que ia ficar até mais tarde no trabalho porque surgiu um imprevisto, sei lá o que, do patrão dele que pediu pra ele poder fazer e ele acabou chegando em casa 11 horas da noite e na verdade ele estava num PG com a minha irmã. Obviamente que foi um choque pra mim, eu chorei muito, né, perguntei pra ela se ela era verdade, ela me mostrou as conversas com ele, né, realmente ele pagando, combinando o nome dele, tudo bonitinho. Ela só descobriu realmente porque eu mandei mensagem, a mensagem era minha, que ela viu, e acendeu, eu era a tela e ela acabou vendo. Meu marido chegou em casa, as coisas dele já estavam na porta, me separei e a minha irmã sumiu de novo e eu nunca mais tive notícia dela. Terminei com meu namorado por causa da família dele. Eu simplesmente não consegui achar normal o que ele fazia. Não tem santo nessa terra que vai me fazer achar normal aquela situação. Eu vou contar pra vocês, eu tenho certeza que vocês também não vão achar. Gente, eu conheci um menino numa festa, ele era tão normalzinho, sabe? Era tudo assim, tão legal, tão gente fina. Eu fui pra um rolê, ele tava lá com os amigos, e aí um conhecia uma amiga minha, aí juntou, virou um grupo, a gente começou a conversar. Calhou de ter todo ali o ninho, eu fui no passarinho errado. Beleza, ele era gatinho, a gente começou a conversar, rolou uns beijinhos. Ele pegou meu número, a gente começou a conversar e aquilo foi desenvolvendo pra uma coisa a mais, sabe? A gente começou a namorar, a gente saiu várias vezes, rolou date, rolou fonefação e tava tudo ótimo. Geralmente começa a dar errado na fonefação, começa a dar errado nos dates, quando alguma coisa esquisita tem que acontecer, acontece nessa fase. Mas não, tava dando tudo certo. Ele era super legal, super romântico, me tratava super bem. Lá na fonefação era ótimo, o menino se transformava, era assim, ó, 10, amiga, atacante, camisa 10. Então eu tava estranhando. Quando a esmola é demais, o santo, o quê? Desconfia. Tranquilo, ele me pediu em namoro. Comprou aliança, me levou pra um local lindo, me pediu em namoro. Eu fiquei, achei o príncipe dos meus sonhos. E assim, gente, ele me falava da família dele, me mostrava a família dele. Só que tava no início, eu não apresentei minha família, ele também não apresentou a dele. A gente tava naquela coisa assim, começando a namorar. Só que aí a gente realmente começou a namorar. Tinha 2 meses que nós estávamos namorando e a gente achou que tava na hora, tanto ele quanto eu, de apresentar pra família, né? Levar em casa, aquela coisa e tal. Até então a gente se encontrava fora, eu morava com os meus pais, ele morava com os pais dele e tava tudo certo. E aí ele falou, olha, vamos primeiro conhecer a sua família e depois a gente vai conhecer a minha. Eu falei, beleza, marcamos com a minha família, conhecemos a minha família, foi tudo lindo, tudo maravilhoso, ele adorou, meus pais adorou, tá tudo certo, tudo ótimo. E aí a gente foi conhecer a família dele. Gente, que tristeza. Ele marcou um encontro, ele falou, não, minha família falou que vai fazer um almoço, que é pra eu te levar lá, até aí tava tudo certo. Chegou o bendito de domingo, depois de eu ter passado uma semana do cão, chegou o domingo, me arrumei, fui conhecer a família do meu namorado. Quando eu cheguei na casa, eu já estranhei que tava tudo fechado, tudo. As janelas, as portas, tudo fechado. E tudo com vidro escuro. As janelas eram de vidro e eles colocaram aquele negócio tipo de carro escuro. Ou seja, pra ninguém olhar lá pra dentro. Eu achei aquilo muito estranho. Quando eu entrei, eu olhei aquela coisa ali e pensei, caramba, por que será que tem, sei lá, vidro fumê ali? Que é isso, gente? Tá tudo escuro a casa. Mas eu falei, bom, segurança, né? Como é tudo de vidro, vai ver, não querem que olhe ali pra dentro, tá tudo certo. A gente foi em direção à porta, ele abriu a porta e nós entramos. Quando nós entramos, a casa dele era linda, extremamente clara. E aí a mãe dele veio nos receber. Só que ela veio simplesmente do jeito que ela veio ao mundo. Gente, imagina o meu susto. Uma pegatona veio me receber. Sim, a mãe do meu namorado estava completamente nua. E eu fiquei tão chocada que eu paralisei. E ela veio, minha filha, tá aqui, filha, conhecer. Me deu 2 beijinhos no rosto e eu parada, desacreditada. Eu não conseguia focar. E outra coisa, a não ser que ela tava sem roupa. E aí o meu namorado simplesmente começou a tirar as roupas dele também. E eu olhei pro lado, ele tirando as roupas, eu assustada, olhando pra minha sogra. E eu, assim, pálida, sem saber o que fazer. E aí a minha sogra vira e fala, você não contou pra ela, né, Raimundo? Raimundo vulgo meu Jurandir. Ele, não, deixei pra ela ver aqui mesmo. Deixou o quê pra eu poder ver? E ela falou, minha filha, fica calma que a gente vai te explicar. E aí chegou o meu sogro, um irmão dele e 2 irmãs. Todo mundo sem roupa. Todo mundo sem roupa. E aí ela foi, pegou e falou pra mim, se você quiser, você pode tirar sua roupa. Eu falei, o que, senhora? Se eu assim, desacreditada. Ela falou, olha, aqui em casa nós temos uma regra, se você ver, tá tudo fechado, que não sei o quê, que nós normalizamos a nudez. Então aqui em casa a gente só fica sem roupa. É normal pra gente.
Todo mundo aqui conhece o corpo de todo mundo aqui fica nu, todo mundo aqui anda pela casa sem roupa. Você pode ver que tem ali os cabidinhos da roupa de cada um, realmente um cabidinho com um monte de roupa. Ele falou, chega da rua, tira a roupa. E a gente fica sem roupa aqui dentro de casa e tá tudo certo, é o nosso costume. Eles foram criados assim desde que eles eram crianças. E da porta pra fora todo mundo de roupa, mas da porta pra dentro todo mundo sem roupa. E se você quiser fazer parte da família, é isso aqui que você tem que aceitar. E meu Raimundo calado. Eu olhei pra cara dele assim e falei, existe alguma possibilidade de mudar isso? Eu não vou ficar sem roupa. Só que assim, gente, mesmo que eles falassem assim, não, você pode ficar de roupa, é um costume nosso, tranquilo, eu não ia achar normal ir na casa do meu namorado, o pai, a mãe, os irmãos dele, tá tudo sem roupa. Eu achei aquilo tudo muito esquisito. Imagino mais o que deve rolar ali, todo mundo peladão. Eu falei, não dá pra mim. Eu olhei pra cara do Raimundo e só falei, juro por Deus, só falei, não dá pra mim. E aí a mãe dele falou, tem que ser muito forte pra entrar pra essa família. Eu virei as costas, abri a porta e fui embora. Ali eu terminei o relacionamento. Gostava dele, sofri, chorei, terminei o relacionamento. E detalhe, ele sequer veio atrás de mim, ele sequer conversou comigo, ele sequer conversou com a família dele pra eles botarem roupa. Não. Ele simplesmente deixou pra lá, porque realmente esse costume era tão grande na família dele, que se eu não quisesse ficar sem roupa e aceitar que a família toda dele ficasse sem roupa, eu não podia fazer parte da família, e eu realmente não quis fazer. Terminei, e toda vez que eu via ele, assim, vez ou outra, eu fingia que nunca, nem lembrava, nem namorei esse menino. Eu me mudei pra uma casa e eu juro pra vocês que eu escutava coisas. Até um belo dia que eu acordei e tinha simplesmente umas 40 pessoas no meu quintal. Sim, umas 40 pessoas no meu quintal. Agora, olha o problema. Gente, ai, cara, eu me meto em cada confusão que eu vou falar um negócio pra vocês que, sinceramente... Então, eu morava em cidade grande, tinha uma empresa, sabe? Estudei muito, fiz administração, montei minha própria empresa, lutei, não sei o quê, conquistei minha independência e tal. E aí eu tava de saco cheio da cidade grande, sabe? Eu tinha essa meta na minha vida. Eu ia estudar, eu ia me formar, eu ia montar o meu próprio negócio e depois eu ia botar pessoas pra trabalhar pra mim. E eu ia me mudar pra uma cidade pequena e viver o resto da minha vida ali tranquila, só administrando de longe, trabalhando de home office. Então, assim, depois de anos, eu com 37 anos, finalmente consegui essa proeza, né? Consegui, cheguei nessa minha meta, essa foi minha meta a vida toda. E aí, tranquilo. Comecei a pesquisar cidades gostosas de se morar, interior, coisas assim. Eu queria uma coisa assim, bem paz, sabe? Bem assim, ai, o tio do leite passa de charrete com leite que você pegar na canequinha. Então, eu queria coisas assim. Tranquilo. Achei uma cidade pitoresca e falei, vou morar ali. E aí vi que tinha uma casa, que era uma casa afastada da cidade, sabe? E eu falei, paz de espírito, tranquilidade, sem vizinho chato, isso aqui é a perfeição que Deus mandou pra mim, que eu pedi. E ela não estava cara. Era uma casa enorme, né? Uma casa bem grande. E tinha um terreno, gente, que era tipo assim, surreal de grande. Tanto pra frente da casa, quanto pra trás da casa. E eu não tava entendendo por que essa casa tava tão barata. Mas assim, os donos falaram que tava há anos, que tentaram botar um valor mais alto, mas ninguém queria pagar, que tava parado, que eles queriam vender, que os donos já tinham falecido, que os filhos queriam, não sei o que. Enfim, comprei a casa, feliz e contente, e fiz a minha mudança. Nos meus primeiros dias lá, eu comecei a achar que eu tava ficando maluca. Gente, eu escutava uns barulhos. Beleza que a casa era meio velha, ia precisar de uma reforma. Eu escutava umas coisas rangendo. Eu falei assim, não, eu sou uma mulher adulta, isso é coisa da minha cabeça. Eu tô ficando desequilibrada. Então eu deixei pra lá. Mas gente, eu tinha certeza que eu tava escutando coisas. Até que um belo dia eu acordei e tinha mais ou menos umas 40 pessoas lá na parte da frente do terreno. Eu não entendi. Eu acordei uma bela manhã, normalmente, como eu fazia todos os dias, com aquela casa que ficava rangendo, escutando barulho, que eu tava assim, tem alguém morando aqui comigo. Mas eu falava, isso é coisa de filme, sou uma mulher adulta, eu tô morando no interior, aqui é tudo muito tranquilo, tá tudo bem, é uma casa velha, eu vou reformar algumas partes, vai ficar tudo ok. E eu trabalhando de home office, administrando uma empresa de longe, na minha casinha ali no interior, na minha paz. E aí um belo dia eu acordei de manhã, como sempre faço, e escutei um pessoal cantando. Falei, gente, o que tá acontecendo? E aí eu prestei atenção que eles estavam cantando uma novena. Tipo, coisinha assim, bem de interior. Abri a minha janela. Quando eu abri a minha janela, tinha umas 40 pessoas na parte da frente do meu quintal. E elas estavam todas vestidas de preto. E algumas chorando, sabe? Aquela coisa toda. E eu olhei aquela situação assim, sem entender nada o que tava acontecendo. Quando eu olhei, tinha um caixão no meio deles. Eles estavam velando um corpo no meu quintal. Sim. E o pior, tinham 2 homens, cada um com uma pá, esperando ali o velório, não sei o que. Eu observei toda aquela situação. Eu falei, cara, isso é um velório. Está acontecendo um velório na porta da minha casa. Mais especificamente dentro da minha casa. Só que era um terreno que não tinha nada, não tinha planta, não tinha nada. Era um terreno liso, sabe? Tipo, liso. Eu falei, por que aqueles caras estão com aquelas 2 pá ali?
Peguei, botei uma roupa, que eu tava de hobby. Botei uma roupa e saí. Quando eu saí, gente, eu fui com todo respeito, porque tinha uma pessoa falecida ali no meu quintal. Só que, por que tinha uma pessoa falecida ali no meu quintal? Eu falei, o que tá acontecendo aqui, cara? E aí eu chamei uma pessoinha assim de canto, né, que parecia ser uma pessoa que tava mais tranquila ali. Falei, oi, tudo bem, querido? Tudo bom? Então, eu comprei essa casa aqui, eu queria saber o que tá acontecendo aqui. E aí ele olhou pra minha cara e falou assim, você é inquilina nova dessa casa, não é? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, a gente achou bem estranho você ter comprado, mas você não vai muito na cidade, né? A gente não vê muito você. Então a gente não teve nem como comunicar com você. Aí eu fiquei, como assim? Ué, essa casa aí, ela é usada de cemitério aqui na cidade. E eu falei, como é que é? E aí ele me explicou que os antigos donos dessa casa eram donos de uma funerária, que muito antigamente aquela casa ali era meio que um cemitério, que aquela área ali era um cemitério, que aos poucos eles foram desfazendo aquilo ali, esmerando os corpos, tirando os ossos, não sei o quê, e que aquela parte ali ficou a parte do cemitério, que por isso era tão vasto, era tão grande, tanto pra frente quanto pra trás, que as pessoas faleciam e eles se enterravam ali. E tinha uma pessoa na cidade que cuidava da minha casa, de tudo, em relação a essas pessoas que faleciam e enterravam ali. Eu não entendi bulhufas, aquilo ali era um crime. Não podia fazer isso, como assim eu tinha comprado a casa, como eles estavam enterrando pessoas ali. E aí ele falou pra mim que tinha várias pessoas enterradas ali. Eu fiquei extremamente chocada. Gente, Deus me perdoe, por isso que eu escutava umas coisas esquisitas. Na hora eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Comecei a conversar e falar, não pode fazer isso, que não sei o que. Chamei lá os moços que estavam com a pá, falei que não ia enterrar ninguém, que era pra tirar aquilo da minha casa, que era pra todo mundo ir embora. Esqueci que tinha uma pessoa falecida ali, botou todo mundo pra fora, tranquei o portão e falei, não, eu vou ter que resolver isso. Enfim, entrei em contato com os responsáveis e realmente era por isso que a casa era tão barata. Era coisa de muito antigamente, mas eles não perdiam esse costume, como era a cidade muito pequena, né, não sabiam muito o que fazer. Eu sei que eu fiz um fuzuê, chamei autoridades, resolvi a questão, tiraram lá um monte de gente dos meus quintais. Sim, tiraram. E fizeram ali um cemitério próprio pra cidade. Até vendi um pedaço do meu terreno pra poder fazer ali, né, o cemitério próprio. Me engasguei. O cemitério próximo da cidade. Mas, gente, agora vocês pensam que loucura. Eu não sei nem explicar pra vocês direito o que aconteceu. O dia que a minha vizinha me fez engolir o perfume que eu comprei pro marido dela, mas não contaram pra ela toda a história que aconteceu. Então, no final dessa história, eu te conto aqui. Sim, eu fui a vizinha que foi parar no hospital, que engoliu o perfume e toda essa história que contaram. Mas essa história não aconteceu bem assim, né? Eu tinha um vizinho que ele era um vizinho muito bonito, gente. Nossa, ele era muito bonito. Só que ele esquecia que ele era casado. Porque ele olhava pra todo mundo, dava em cima de todo mundo. E todo mundo na vizinhança sabia que a mulher dele era uma chifrudona, né? E que ela fingia que não via, ou ela realmente confiava e acreditava muito nele, porque ele era muito desenrolado. E aí, ele pegou o meu número com a outra vizinha e começou a me mandar mensagem. E ali, gente, eu sei que eu fui errada, sabe? Eu não me considero certa. No primeiro momento que ele começou a me mandar mensagem, eu ignorei ele, fingi que eu não tava vendo. Só que a lábia dele, gente, era muito boa. E ele era um homem realmente muito bonito, que chamava muita atenção. Então, aos poucos, ele foi me engabelando até que a gente começou a realmente ficar, sabe? E a esposa dele me olhava com uma cara tão feia, tão feia, tão feia, principalmente quando eu tava arrumada, quando eu tava indo pra academia, que eu comecei a pegar gosto por estar ficando com o marido dela, porque ela realmente me olhava como se eu fosse uma pessoa inferior, sabe? Então eu comecei a pegar gosto. Eu ia na casa dela, eu fotografava com ele dentro da casa dela, ela não sabia, entendeu? Ele ia pra minha casa, ele saía de madrugada da casa dela e ia pra minha casa, sabe? Deixava ela lá dormindo, que ela tinha sono pesado. Então assim, a gente realmente era amantes, né? Só que aí deu o azar de eu ter comprado um perfume pra ele, que uma amiga minha disse que tinha aquelas coisas que faziam a mulher gostar do homem, né? Que atrair, que era feromônio, não sei o que lá e tal. E aí eu comprei esse perfume pra dar pra ele, porque era uma brincadeira nossa. Só que eu não sabia que a mulher dele estava em casa. Então, como eu sabia o horário que ela saía, o horário que ela voltava, eu fiz a caixinha bonitinho, como ele sempre fazia também. Ele também deixava presente na minha porta. E deixei o presente ali na porta da casa dele. Só que a mulher dele estava em casa, então ela leu o bilhete, tava assinado o meu nome, porque eu achei que era ele que ia encontrar, tava lá, e aí ela foi na porta da minha casa, começou a me dar e me fez engolir o perfume. Só que essa história não terminou daquele jeito. Obviamente que como a minha campainha tocou
Minutos depois de eu ter deixado o perfume, eu sabia que era ele, porque a gente tinha esse costume de ficar trocando presentinho, de ficar com esse foguinho, de deixar um na porta da casa do outro, sabe? Fica trocando mensagem, ele ia lá, a gente furenfava, eu ia na casa dele, coisas assim do tipo, né? E aí, quando eu abri a porta, minhas amigas, era a tal da mulher dele que me deu um susto. E eu caí no chão e a mulher começou a me bater, me bater. E aí ela simplesmente, eu não tive reação, né? Quando eu vi que era ela já tava me... Então eu já tava no chão. Eu não tive reação, porque ela me deu um soco, eu tava zonza. Ela quebrou o perfume, me fez engolir o perfume, eu comecei a gritar. Aí os vizinhos vieram, me acudiram, eu fui parar no hospital. Eu tive diversos problemas, eu tive que ficar internada, eu fiquei intoxicada. Nossa, deu um problema que eu fiquei 7 dias internadas. Não denunciei ela, falei, não vou. Porque essa história não acaba assim. Porque quando eu saí do hospital, assim que eu cheguei em casa, obviamente que ela tava no trabalho dela, né, quando eu saí do hospital, e o marido dela já tava em casa, mas ele tava o tempo todo me mandando mensagem, falando que ele tinha falado pra ela que ele não sabia de nada. Aí ele começou a me pedir perdão, falando, eu não sei, eu não sabia o que falar, eu não sabia o que fazer, então eu inventei pra ela que você ficava dando em cima de mim, que não sei o que, a gente confirma essa história pra gente poder continuar junto, você não denuncia, não fala nada, e aí, tipo assim, a gente continua junto, ela não vai saber, eu vou começar a tomar cuidado, que não sei o que, porque ela chegou em casa mais cedo porque teve um acidente no trabalho dele. Ele começou a me mandar um monte de mensagem. Lembra que eu falei pra vocês que ele tinha uma lábia muito boa e que eu estava muito apaixonada por ele? E eu falei, não, tudo bem, eu não vou falar nada, eu vou ficar no meu canto e vou deixar pra lá, porque eu queria continuar com ele. Porque basicamente ele falou pra mim, se você contar pra ela que eu tenho um caso com você, porque eu tinha todas as provas, prints, mensagens, fotos, a gente tinha muita coisa, eu podia só ir lá e mostrar pra ela, porque não deu tempo. No dia, ela me perguntou, porque não deu tempo. Então eu podia simplesmente mandar um printzinho pra ela, denunciar ela, coisa do tipo. Só que ele foi me engambelando. Nesse tempo que eu tava no hospital, ele foi me visitar, ele ficou me mandando mensagem, que não sei o que, e a gente teve uma conversa definitiva. No dia que eu voltei pra casa, ele foi lá, conversou, a gente ficou junto, não sei o que, e eu fui caindo na lábia dele. Até aí, tava tudo ótimo, só que passou-se 3 meses. E nesses 3 meses, ele tava falando pra mim que ele iria terminar com ela, que ele iria ficar comigo, que ele me amava, que não sei o que lá. Até que um belo dia, ele simplesmente me mandou print do telefone dela de um e-mail, falando que ela tinha mandado e-mail pra uma influenciadora contando a nossa história. E é aí que a situação piora. Quando ele me mandou essa mensagem falando, ai, olha aqui, o que a minha esposa vai fazer, olha como ela é. Ela simplesmente segue uma influenciadora e aí ela vai mandar essa história pra essa influenciadora. Olha aqui, printei o e-mail pra você ver, que não sei o que. Eu não conhecia a influenciadora, mas busquei saber sobre. E aí eu entendi que ela realmente, porque ele me mandou o print do e-mail, tinha mandado esse print, esse e-mail pra essa influenciadora. E ela falou o meu nome, porque o meu nome é Vanessa. Então ela simplesmente falou o meu nome porque queria que a história vazasse. Só que até então a vizinhança sabia que nós tínhamos brigado, sabia que tinha acontecido algum problema, mas ninguém sabia exatamente o que era, né? Só sabiam que uma tinha brigado com a outra, feito a outra engolir perfume, então acreditaram que era tipo assim, ai, uma dívida, uma devia a outra, coisas assim do tipo. Só que eu trabalho dando faxina, sabe? Eu dependo da minha credibilidade. Então, como ela ia contar a história, as pessoas podiam escutar, associar, perceber que foi exatamente isso que aconteceu, essa situação do perfume, porque eu ter ficado no hospital, internado, todo mundo ficou sabendo, e aí eu ia perder cliente, porque qual era a mulher que ia querer eu dentro da casa dando faxina, sabendo que eu tava ficando com o marido dos outros ou tentando ficar com o marido dos outros, porque ela realmente acreditava que o marido dela tinha recebido esse perfume de mim e que o marido dela não tinha nada a ver com isso, que ele era um santo e que era eu que dava em cima dele. Então, quando ele mandou esse print falando que ela ia contar para uma influenciadora e que essa influenciadora ia contar essa história, podia vir ou não a contar, se chegasse até ela o e-mail, eu entrei em desespero e falei pra ele, isso vai me prejudicar no meu trabalho, as pessoas não vão querer mais me contratar, eu dependo disso pra poder viver, você sabe muito bem disso, você já tá me enrolando falando que vai largar sua mulher pra ficar comigo, e não larga, fala que me ama, mas não toma uma atitude, e ali, gente, ele começou a me enrolar, pior ainda, falando que não, que isso era besteira, que não ia chegar até a nossa vizinhança,
que não sei o que lá. E ali foi um estalo pra mim, né? Eu vi que ele realmente não ia largar a mulher dele, que eu tava só sendo a amante, o lanchinho da madrugada, e que ele tava me enganando pra que eu não contasse pra esposa dele que ele também ficava comigo, né? Pra que eu não falasse pra ela que ela tava sendo enganada, né? Ele ficava me mantendo ali em banho-maria, porque sabia que eu tinha todas as provas pra poder contar pra ela que o marido dela não era nenhum santo, que eu não mandei o perfume à toa e que eu era correspondida. Eu falei pra ele que tudo bem, que tranquilo, que então vamos deixar pra lá. Peguei o e-mail da influenciadora e estou mandando pra ela, contando a história como ela realmente é, como aconteceu. E agora, quando ela vê o vídeo, ela vai saber que foi eu, Vanessa, e vai saber que o marido dela não é nenhum santo. Estou à disposição. Quando ela quiser, eu mando todos os prints pra ela, as fotos, conversas, que é pra ela saber que o marido dela tem sim uma amante, que sou eu, e que já tem muito tempo. Então, que se ela vai acabar com a minha credibilidade, ela vai acabar de uma vez. Então, vem até mim que eu te mando todos os prints do seu marido. Um beijo da Vanessa. Meu marido que corria, e aí do nada, ele começou a comprar meia azul e só correr com meia azul. Aí eu não sabia pra mim, até que uma amiga minha veio perguntar pra mim se eu sabia o que significava correr com meia azul. E eu fiquei, e tem isso de correr com meia azul? Até onde eu saiba, meu marido é atleta, né? Gosta de malhar, gosta de correr, ar livre, participava de maratona. Não sabe o que tem a ver meia? Pois tem, minhas amigas. E não só tem, como eu me separei por causa disso. Quando eu comecei a namorar com meu marido, ele falou pra mim que ele gostava de tudo que era saudável. Correr, malhar, ioga, spin, tudo que vocês possam imaginar que ele Jurandir fazia. E eu falei pra ele, cara, ema, cada um com seus problemas, você gosta, não me apetece muito, né? Então você fique à vontade. E aí o meu marido, gente, ele ia pra academia, meu marido viajava pra poder fazer meia maratona, meu marido vivia correndo. E na minha cidade, onde a gente morava, tinha a galera lá que corria, né? Então sempre tinha encontrão. E assim, gente, o que ele tem? Ele tava correndo. Eu ia implicar porque o macho tava correndo, praticando ali o esporte? Não ia, né? Então não falava nada. Várias vezes ele saía, assim, dia de domingo, dia de sábado, pra poder fazer encontrão, pra poder correr. E muitas das vezes, às vezes, ele ficava lá com os amigos corredores dele, pra poder fazer resenha, não sei o quê. Era tipo o seu amigo que joga futebol, o seu marido que joga futebol. Então, o meu era correr. E pra mim, tava tudo bem. Até que do nada, o meu marido começou a pedir pela Shein, que chegava em casa, eu que recebia. Um monte de meia azul, meia azul, meia azul. E ele começou a montar o look dele, sempre um look meio escuro pra ir correr. E sempre com essa meia azul, com roupa azul. Às vezes ele ia com uma roupa toda preta, a meia azul. Mas aí eu reparei que a meia não podia faltar. Não tinha um dia que ele ia com uma meia preta, uma meia branca. Não, era sempre azul. E eu, tipo assim, eu achei aquilo estranho, mas eu, sabe, deixei pra lá. Até que um dia eu perguntei pra ele, ele falou pra mim que ele e o grupo dele tinham combinado que cada corredor teria a cor da sua meia. E que ele escolheu o azul porque era mais fácil. Então, tipo assim, eu engoli aquilo, não entendia nada de corrida. Ele falou pra mim que cada amigo dele, corredor, usava uma cor de meia. Eu falei que tudo bem. O tempo foi passando. E aí uma amiga minha que também corria me mandou mensagem perguntando por que meu marido estava correndo de meia azul e se eu sabia o que era isso. Pra contextualizar pra vocês, eu não entendia nada de corrida, essa minha amiga muito menos. Só que ela começou a namorar um boy que ele corria. E a minha amiga era aquele tipo de amiga que ela não tinha personalidade, sabe? Eu falo isso pra ela. Você não tem um pingo de personalidade. Porque se ela arrumasse um boy da igreja, ela entrava pra igreja. Se ela arrumasse um pagodeiro, ela começava a gostar de pagode. Se ela arrumasse um funkeiro, ela rebolava até o chão. E aí ela arrumou esse boy que corria, né? E ela passou a fazer o quê? Correr junto com ele. E aí os meses foram se passando, ela já tava ali correndo, até que acabou que um belo dia ela foi pra um encontrão com o meu marido, né? Foi correr, o meu marido tava lá e minha filha não deu outra. No dia seguinte ela me mandou mensagem: amiga, por que o seu marido corre de meia azul? E tirou uma foto dele em pé assim, com a meia lá azul, e me mandou. Eu falei, ué, amiga, como assim? Por que você tá me perguntando isso? Que eu achei estranho, né? Ela, não, porque ele tá aqui correndo de meia azul. Eu falei, não, eu sei, é a cor dele. Tipo, inocente, né? É a cor dele, amiga. Ela, como assim a cor dele? Eu falei, ué, ele falou pra mim que cada amigo dele, do grupo dele, tinha uma cor de meia, que eles tinham combinado isso, não sei porquê, não entendo nada, e que ele tinha escolhido a meia azul, que pra ele era mais prático. E ali, ela falou, amiga, eu vou te ligar porque eu preciso te contar isso. Eu falei, não, você me manda por mensagem, que aí eu vou só printar e mandar pra ele se for alguma mentira ou coisa assim do tipo. E aí ela começou a me falar que no mundo da corrida, a meia significava o estado civil da pessoa, tipo,
Eu falei, como assim? Ela, amiga, não vou estar sabendo te falar todas as cores, mas a cor azul significa que ele não só tá solteiro, como está disponível para poder conhecer alguém. Então, provavelmente, ele começou a correr com essa cor para poder dizer para as meninas que correm também que ele tá disponível, que ele está solteiro. Gente, ali eu fiquei chocada. Ela me mandou foto do grupo que ele tava, que eram os amigos dele que corria, que eu conhecia. Cada um tava, tipo assim, uma meia... Tinha, tipo, uns 15 com meia preta, outros com meia branca, umas 10 cabeças com meia branca. E tava lá meu marido com uma meia azul e algumas outras pessoas com a meia azul, que eram as pessoas que estavam solteiras e estavam dispostas a ter um relacionamento. E eu fiquei, tipo assim, ó, chocada. Aí eu fui atrás dele, né, quietinha. Peguei meu carro, fui atrás dele, ele parado lá, conversando com os amigos dele. Eu só peguei o print da minha amiga falando, mandei pra ele. Gente, aquele homem ficou assim, nervoso. Só que quando ele olhou pra trás, eu tava bem assim, ó, olhando pra cara dele. Ele apanhou mais que tamborim no samba. Quando eu comecei a berrar que eu era a mulher dele, veio 3 meninos, não, como assim? Eu tô saindo com ele. Veio outro, não, também tô saindo com ele. Aí veio outro, não, eu também tô saindo com outro. Eu falei, gente, não é possível. Aqui no meio saúde, aqui não rola uma fofoca, vocês não conversam não, pra saber que estão saindo com o mesmo macho e que esse macho é casado? O quê? Quem corre não conta a fofoca? Fiquei revoltada, ele apanhou mais que tamborim no samba. Eu descobri que tava sendo corno por causa de uma meia azul. Acabei com o meu casamento e foi isso, gente. Por causa da meia azul que ele corria. Meu marido, ele sumiu há 3 dias e hoje eu recebi uma carta. Eu era casada há 3 anos e o meu relacionamento, ele sempre foi um relacionamento de muitas traições, sabe? Eu sempre perdoei ele, isso quando nós namorávamos, porque eu achei que quando nós estávamos namorando, ele não levava o nosso relacionamento tão a sério. Mas eu achei que quando a gente se casasse, as coisas iam mudar, né? A gente se casou, noivamos, eu acreditei realmente que ele ia mudar. Não era 1 ou 2 traições não, tá, gente? Era diversas traições. Mas toda vez que eu ia questionar, que eu ia terminar, ele chorava, falava que ia mudar, eu acabava acreditando, eu era muito dependente emocional dele, né? E aí ele voltava a me trair e a gente tava naquele ciclo. Até que nenhuma dessas traições ele começou a falar pra mim que ele ia me provar, que ele ia mudar, e ele me pediu em casamento. E eu, não sei porquê, eu fiquei tão feliz que eu simplesmente aceitei, né? Me casar com ele, eu aceitei. Nós fomos morar juntos e com menos de 2 meses eu já estava grávida, né? Eu casei com ele no papel, mas nós não fizemos festa porque nós não tínhamos dinheiro para isso. Então a gente casou ali no civil mesmo, com a família, fizemos um almocinho, tudo certo. Minha família foi totalmente contra porque ele realmente me traía muito, ao ponto de todo mundo ficava sabendo. Nós tivemos o filho, um menino, a nossa vida estava seguindo desde que nós tínhamos nos casado. Eu nunca mais tinha ficado sabendo de nenhuma traição. Eu acredito que ele não estava me traindo, porque eu sempre descobria. Nós morávamos numa cidade bem pequena, sabe? Então, assim, era impossível não ficar sabendo. Até que um dia ele simplesmente não voltou pra casa. O telefone dele só dava desligado, eu comecei a procurar, a família começou a procurar, ninguém sabia dele. Tinha dado o horário dele voltar e nada. Nós fomos na delegacia, né? Dizemos que ele tinha desaparecido, era uma cidade pequena, e como era uma cidade pequena na época, não tinha isso de esperar 48 horas, a gente já começava a procurar porque não era comum as pessoas desaparecerem lá. Naquele total desespero, todo mundo procurando e nada do meu marido e nada. 3 dias depois eu recebi uma carta. Chegou na minha casa, foi entregue pelo correio. Eu peguei a carta e eu vi que a carta era do meu marido. Quando eu abri a carta... Curte, comenta, parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Quando eu abri a carta, tinha uma data. E essa data tava como se ela tivesse sido escrita há 3 meses atrás. Só que aquilo não fazia sentido, porque há 3 meses atrás ele estava na minha casa. Eu, sem entender muito bem, comecei a ler a carta. Eu sentei no sofá e ali eu comecei a ler a carta. Ele começou a carta dizendo que não era pra eu poder procurar por ele, que eu não iria encontrar, ou se eu encontrasse, eu não encontraria coisa boa. Que se ele estava me mandando aquela carta, se eu estava recebendo essa carta, porque essa carta estava na mão de uma pessoa da confiança dele, então ele já não estava mais vivo. Ele me pediu perdão, disse que mais uma vez ele iria me decepcionar, mas que ele tinha se envolvido com uma mulher de outra cidade e que essa mulher, ela tinha um relacionamento com pessoas que faziam coisas erradas. E essa pessoa que fazia coisa errada em si era uma pessoa que tinha muito contato, era uma pessoa muito influente nesse meio. Só que quando ele descobriu, ele já estava muito envolvido com ela. Então, ele não queria largar. Isso já estava acontecendo, já tinha mais ou menos uns 10 meses. Só que ele começou a sofrer do marido dela, porque ele havia descoberto. Na carta, ele dizia que o marido dela havia descoberto porque ela engravidou. E parece que ele, o cara, né, não podia ter filho. Então ele descobriu que a esposa estava traindo ele. E aí começou a procurar para saber com quem que ela estava traindo. E descobriu que ela estava traindo com o meu marido.
Ele não deixou nome, ele não deixou pista, ele não deixou em que cidade e nem quem era, né? Mas ele falou que se a carta estava chegando até a mim, ele já não estava mais ali, que ele passou 3 meses recebendo, né? Que ele tentou sair daquilo de todas as formas, mas que ele via que estava chegando o momento dele, porque a cada ficava pior. Eu entrei em desespero pela traição, né? E pelo conteúdo da carta. Comecei a chorar, chorar, chorar. Eu não queria acreditar que ele tivesse morrido. Entreguei a carta para os pais dele, para minha família, né? E ainda assim nós não desistimos, continuamos procurando. Nós nunca encontramos o corpo do meu marido. Isso já tem 2 anos. Ele nunca voltou. Então, infelizmente, nós realmente acreditamos que ele já não está mais entre nós. Eu segui com a minha vida, né? Fiquei muito tempo procurando ele. Agora eu já perdi as esperanças. Tô criando o nosso filho, tentando seguir da melhor maneira possível. Eu de resguardo quando meu pai bateu na minha porta pra poder buscar o meu marido. E vocês não têm noção pra quê. Eu sempre falei pro meu marido que eu não queria ter filho, né? Eu não queria ter filho. Só que ele queria. E aí eu acabei cedendo, né? Porque a gente quando ama é assim. A gente cede em tudo. Ai, não quero ter filho. Mas aí o homem quer. Aí a gente vai lá e cede. Tranquilo. Decidimos ter nossa filha. Engravidei. Era uma menina. Ele super me apoiou, né, na gravidez, até porque não tinha problema, porque na gravidez a mulher, ela fica super carente, super fogosa, que não sei o que, os hormônios ficam aquela loucura. Não é sempre não, mas a maioria das vezes sim. E o meu marido, ele era bem assim, ativo, né? Ele gostava muito, eu também gostava muito. Então a gente não tinha problema em relação a isso. E aí veio o dia do meu parto, né? A minha filha nasceu. E vem o famoso resguardo, né? Os resguardos de 40 dias, que a mulher não pode praticar o ato. Sendo que, como eu sabia que o meu marido, ele era muito fogoso, eu conversei com ele, como que seria sobre isso, né? A gente conversou sobre isso a gravidez toda, e aí ele falou que o maior sonho da vida dele era ser pai, né? Que ele gostava muito, sim, de namorar, mas que ele respeitaria o meu momento, que ele estaria muito realizado com a menina, que não sei o quê, que ele tava feliz, e pipipi, pipopó. Então, nós já tínhamos tudo acertado, tudo combinado. Só que eu conheci o meu marido através do meu pai, porque ele era filho de um amigo do meu pai, que meu pai era amigo dele de infância. E o pai dele faleceu. Então o meu pai meio que ficava vigiando o meu marido, sabe? Até que eu fui crescendo e acabei me envolvendo com ele. Ele é bem mais velho do que eu. E óbvio que isso foi a felicidade do meu pai, né? O meu pai tinha 3 filhas mulheres, ele não tinha nenhum filho homem, então ele gostava muito do meu marido. Ele tinha o meu marido como um filho, e quando a gente resolveu casar, ele ficou muito feliz, porque ele tinha total certeza que o meu marido iria casar com uma das filhas dele. Tranquilo, minha filha nasceu, veio meu resguardo, voltei pra casa depois de ter parido. As primeiras noites eram, tipo assim, infernais. Gente, a gente não dormia porque o neném era recém-nascido. Até que um belo dia, assim, de noite, a minha mãe me ajudando nas coisas, o meu marido falou que ia na casa do meu pai, pra poder ver ele, conversar com ele, porque meu pai não ficava muito lá. E foi aí que tudo começou. Curte e comenta pra parte 2 pra ajudar a blogueira. Quem ficou na minha casa, me ajudando depois do parto, foi a minha mãe, né? Porque o meu pai, ele era mais bruto, então ele não gostava muito dessas coisas, sabe? Então quem ficou lá me ajudando era a minha mãe. E o meu marido, que tava super feliz, ele realmente tava muito prestativo, ele tava muito empolgado em ser pai. Só que era uma experiência que ele nunca tinha tido. O meu marido, ele tem uma mania de, tipo assim, ele quer ter determinadas experiências. Como, por exemplo, uma vez ele cismou que ele queria aprender a tocar violão, que queria violão, não sei o que, comprou um violão. Ele começou a tocar, começou a fazer umas aulas, desanimou e deixou o violão de lado. Só que o problema é que ele queria novas experiências, mas depois que ele enjoava, ele largava de mão. E não dava pra poder fazer isso com o bebê. E esse era um dos meus maiores medos de ter filho com ele. Porque eu sempre falei, olha, você não pode querer ter um filho como você quis ter um violão, como você quis ter uma guitarra, como você quis ter um tambor, e depois simplesmente largar de mão. E ele falou que não, que filho era diferente, que filho era família, e eu acreditei. Como eu falei pra vocês, os primeiros dias, gente, foi tipo assim, um inferno, né? Foi um inferno, mas ele tava muito empolgado em ser pai. E o meu parto, ele não foi normal. O meu parto, ele foi cesárea. Então, além do resguardo, eu tava com muita dor, eu tava com muita dificuldade em fazer muita coisa, e minha mãe ficava lá pra poder me ajudar bem. Ela só ia pra casa pra poder dormir quando ia. Quando deu 10 dias dessa situação, o meu marido começou a meio que virar a cara pra mim, sabe? Ele começou, tipo assim, quando a criança acordava chorando, ele já reclamava de ter que ir lá buscar, sendo que eu tava com muita dificuldade pra levantar da cama, né? Ele começava a reclamar, ele começou a ficar estressado, porque eu acho que juntou a falta de dormir, né, com a falta de namorar e a paz, porque era somente eu e meu marido. Não tinha ninguém gritando, não tinha ninguém chorando, e era com isso que ele tava acostumado. Só que a gente ia abrir mão disso quando a gente, né, resolveu ser pai. Então eu fui vendo ele aos poucos se desanimando daquilo, né? Ficando desesperado porque não tinha como voltar atrás. Aí
Aí um belo dia, minha mãe tava lá me ajudando, ele falou que ia na casa do meu pai pra poder conversar com meu pai, pra poder distrair e tal, porque ele tava ficando só ali comigo. Meu marido trabalhava de casa, então ele conseguia me ajudar bastante. Eu falei que tudo bem e ele foi. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei o que eles conversaram lá, que o meu marido voltou pra casa outra pessoa. Ele voltou, minha mãe foi embora, e aí ele começou a me cobrar da gente namorar. Falando que não tinha nada de errado com a minha flor de lótus, que o meu parto nem foi normal, que o meu parto foi cesárea, então que não estava machucado, porque pra ele pouco importava terem, né, feito o corte na minha barriga pra poder tirar o neném. Ele tava preocupado com a minha flor de lótus, que estava tudo bem, e segundo ele, eu poderia namorar, era só eu ficar quieta. E aí a gente começou a discutir, que eu falei pra ele que eu não ia me sujeitar a isso, que eu não estava bem, que eu não estava no momento, que eu estava me recuperando da cesárea, né, que eu tava tomando remédio, que isso, que aquilo. Como é que a gente começou a debater? E falei que a gente já tinha conversado sobre isso. Ele ficou emburrado, mas ficou calado, passou mais ou menos 2 dias, e nesses 2 dias ele me perturbando em relação a isso. Toda hora ele voltava nesse assunto, que ele queria namorar, que ele era homem, que não sei o que ele tinha que ficar escutando a criança gritando o tempo todo, que ele amava a filha dele, mas que ele não aguentava mais, que não sei o que. E isso já tinha, tipo assim, gente, uns 12, 13 dias que a minha filha tinha nascido. Até que o meu telefone tocou, era o meu pai, era mais ou menos assim, umas 10 horas da noite, e ele perguntou se eu estava em casa. E eu falei que estava, ele falou, beleza, estou indo aí. Eu não entendi o porquê e nem o que meu pai estava indo fazer lá. Gente, quando meu pai chegou, curte, comenta, compartilha pra ajudar a blogueira. O meu pai tocou a campainha, meu marido estava na sala e meu marido foi todo feliz e pimpões pra poder abrir a porta pro meu pai. E eu não tava entendendo o porquê daquela felicidade, sabe? Aí meu pai entrou, perguntou se ele já tinha se arrumado, meu marido falou que já tinha tomado banho, tava todo perfumado, realmente parecendo que ele ia sair, mas quando eu perguntei, ele falou que ia ficar em casa. E aí o meu pai falou, então vamos que eu vim te buscar. Aí, amor, já rodei a baiana e falei, ô, querido, tudo bom? O que tá acontecendo aqui? Como assim você veio buscar o meu marido pra quê? O que tá acontecendo? Eu achei que eles iam inventar uma história, falando que ia levar meu marido pra poder dar um rolê, pra poder distrair a mente, que ele tava muito estressado, que não sei o quê. Só que eu fico pensando a seguinte questão. Eu sou a mãe, eu parei a criança, eu carreguei 9 meses, eu sinto dor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu também acordava, eu ficava amamentando, o peito vazando, isso, aquilo. Mas era o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado, que tava estressado, porque ele não tava afogando o ganso. Sendo que eu também não estava. Então, a mesma sede que dá no boi, dá na vaca. E aí eu perguntei, né, pra onde eles iriam, achando que eles iriam inventar uma desculpa. E meu pai foi curto e grosso. Ele falou, olha, eu estou levando o seu marido, né, num bordel que tem aqui do lado, já que você não tá podendo fazer o seu papel de mulher. Ele tá estressado, ele não tá conseguindo trabalhar, ele é o provedor dessa família. Então ele precisa dar uma aliviada. E como você não tá querendo ceder porque não tem nada de errado com as suas partes, eu estou levando ele pra poder dar uma aliviada com outra mulher. Na cara que ele mesmo fez. Ele falou isso na cara que ele mesmo fez. Eu só olhei pra cara dele e falei, como é que é? E ele falou, porque a sua mãe, na época, todas as vezes que ela paria, ela cedia. E olha que a sua mãe só teve um parto cesáreo, o resto foi tudo normal. Mesmo prejudicada, ela namorava comigo. Naquele momento eu já fiquei com pena da minha mãe, né? Por ela ter aceitado esse tipo de situação. E aí eu falei que eu não era minha mãe, que isso era um absurdo, que ele era o meu pai, que ele tinha que pensar na minha saúde, né? Na minha saúde mental, na minha saúde física, em como eu estaria, e não no macho que não consegue segurar o pinto por 40 dias. E meu pai falando que não, que ele tinha consideração pelo meu marido como se fosse filho dele também, que não ia deixar o filho dele passar uma situação dessa, porque eu não era uma boa esposa. Gente, olha, eu de resguardo, irmã, me subiu um santo. Você não tem noção, não, o tanto que eu rodei a minha baiana dentro daquela casa. Falei que se ele saísse daquela porta pra fora, ele não precisava voltar. Que ele não era mais o meu marido, que isso era um absurdo. Que ele que quis ter filho, que eu nem queria ter filho. Que ele tinha que esperar o meu momento, que ele tinha que ser um marido decente. Que se ele pensou em aceitar isso, eu não ia mais ficar com ele. E aí ele começou a chorar, falando que não sabia, que meu pai tinha falado que ia levar ele pra tomar uma cerveja, que não sei o que, não sei o que lá, que ele não queria, que não era isso que ele queria, que ele só queria que eu cedesse, tudo, lá, que não era culpa dele. E aí o meu pai falou que realmente teve essa ideia quando ele foi lá e desabafou com meu pai, que eu não tava querendo mais ficar com ele. Virou aquela confusão, botei meu pai pra fora, mandei uma mensagem contando pra minha mãe tudo que tinha acontecido, a minha mãe ficou revoltada e foi dormir na minha casa. Acreditei no meu marido porque ele falou que realmente ele não sabia. 2 dias depois eu peguei uma conversa no telefone do meu marido, onde ele e o meu pai estavam sim combinando de ir desse bordel. Então, quando meu pai veio buscar ele já sabia, e como virou toda aquela confusão que ele chorou, fez o teatro dele, que eu não aceitei, que ele não achou que eu fosse me separar dele, ele falou pro meu pai que era pra eles irem escondido, que ia falar que ia fazer não sei o que eles podiam ir. Terminei meu casamento, tinha acabado de ganhar meu neném, coloquei ele na justiça, pedi pensão, ele paga uma pensão muito boa, voltei pro meu trabalho, atualmente a minha filha está com 3 anos e eu tô conhecendo outra pessoa. O meu pai, eu não falo mais com ele, e esse foi meu querido pai do ano.
Abandonei os meus filhos para ficar com o meu amor. Bom, eu tenho 28 anos, eu sou mãe solteira de 2 crianças, né? Um menino de 6 anos e uma menina de 4 anos. E eu trabalhava em um restaurante como atendente. Foi justamente nesse restaurante que conheci o melhor homem do mundo. Mas para vocês entenderem como a gente se conheceu, né? Ele estava lá em um almoço de negócios e eu que servia a mesa dele. Ele ali o tempo todo, né? Quando eu ia servir, sempre me olhando de um jeito diferente. Ah, a mulher sente, né? Essas coisas. Pensa assim, num cara lindo. Nossa, era fora do normal. E quando ele tava saindo ali do restaurante, ele pediu meu telefone. Eu, como tava ali na correria, eu marquei um guardanapo mesmo e entreguei pra ele. Só que na minha cabeça, aquilo assim, devia ser só pra tirar uma onda com a minha cara, porque eu jamais imaginei que um cara daquele entraria em contato comigo. Continuei o meu trabalho ali, né? E assim, não tinha nem como eu saber se ele realmente mandou mensagem, porque o meu celular não ficava comigo. Ele ficava lá no armário da empresa. Então eu continuei ali trabalhando, né? Encerrei meu dia. Quando eu fui pegar as minhas coisas pra ir embora, né? Qual não foi a minha surpresa? Eu abri o celular e tinha mensagem de um número diferente. E era ele. O cliente que eu tinha atendido, de fato, me mandou mensagem. E na mensagem, ele falava assim que eu era linda e perguntava se ele teria uma chance de me levar pra jantar, né? Que ele tinha gostado muito de mim. Eu não pensei 2 vezes e falei que sim, né? Só que era melhor no dia da minha folga, que seria dali 3 dias. E assim nós fizemos. No dia que a gente foi sair, eu pedi pra minha mãe ficar com os meus filhos. Ele passou na minha casa pra me pegar. Quando ele chegou assim, eu fiquei até sem graça. Porque além dele chegar num carro lindo, né? Ele também chegou todo bem vestido. E eu não tinha nem roupa pra acompanhar ele daquela forma. Então logo que eu entrei no carro, eu já fui sincera. Eu falei assim, ó, pra gente não ir em nenhum lugar muito chique. Porque eu não tava sentindo que eu estava adequada. Assim ele fez, né? Ele desviou a rota e a gente parou numa pizzaria. Ali nós tivemos uma noite maravilhosa. E já finalizamos num motel assim perfeito também. E quando ele me deixou em casa, né? Eu já pensei logo assim, bom, ele nem vai me ligar mais. Porque ele devia apenas estar querendo curtir ali. Porque um cara daquele tem a mulher que quiser, né? Só que quando foi no dia seguinte, pela manhã, eu tava ali me arrumando pra ir trabalhar. E chegou um entregador ali com um buquê, uma cesta e tinha uma embalagem de presente junto. Ai, gente, pasmem, era ele. E assim, como na nossa conversa, né, no dia anterior, já tinha falado meu horário de trabalho pra ele, o presente era um vestido, assim, magnífico, sabe? Tinha um bilhete junto com esse vestido. O bilhete tava assim, experimente antes de sair, porque se não servir, o meu funcionário vai trocar. E eu te pego hoje às 10 da noite, porque eu vou te levar onde eu queria ter levado ontem. Cara, quando eu vesti aquele vestido, coube feito luva. Parece que ele se atentou até a numeração que eu usava. E novamente, naquela noite, eu deixei os meus filhos com a minha mãe e nós saímos. E pensa assim, num restaurante maravilhoso. Eu nunca sequer tinha ido a um restaurante daquele. Se eu achava, né, que o restaurante que eu trabalhava era chique, ele virou fichinha perto do que eu fui. Depois disso, nós seguimos ficando e nos encontramos por 5 meses, assim, direto. Nessa altura do campeonato, eu já havia até falado pra ele que eu tinha filhos, só que ele nunca nem quis conhecer. Até que após esse período, ele me fez uma proposta. Ele falou assim que ele... Parte 2 e final. Até que após esse período, ele me fez uma proposta. Ele falou assim que ele nunca tinha encontrado alguém, né, que ele se identificasse tanto e que não fosse tão artificial, né, que ele estava apaixonado por mim. E foi quando ele me propôs a sair da empresa onde eu trabalhava e ir morar com ele. Eu já tinha ido até a casa dele, né, que era numa cidade vizinha ali, e não era assim bem uma casa, era uma mansão, num condomínio, a coisa mais linda do mundo. Na hora que ele falou isso, na hora eu fiquei nas nuvens ali, já imaginei eu com os meus filhos tendo a melhor vida. Só que antes que eu pudesse até responder, falar qualquer coisa, ele já pegou e soltou assim, ó, mas é o seguinte, a sua mãe, ela aceitaria que seus filhos fossem morar com ela? Eu pagaria ali um bom salário mensal pra isso, porque eu não gosto de criança, só que eu quero ficar com você. Então pensa aí, caso não tope, também eu vou entender. Eu assim, engolia seco o que eu ia falar, eu não consegui responder ele ali naquele momento e falei que eu tinha que pensar. Naquela noite eu me vi perdida, sabe? Eu dormi, fui trabalhar no dia seguinte. Lá no serviço eu já dei o azar de discutir com o cliente e eu fiquei refletindo, sabe? Um tempão ali até que eu decidi aceitar. Só que eu não podia chegar na minha mãe e falar que eu ia morar com um homem, então eu inventei assim uma história pra ela. Falei que eu tinha recebido uma proposta de uma empresa assim muito boa em uma cidade de fora e que eles iam inclusive pagar minha faculdade e me dar a moradia lá. Eu sabia que o sonho da minha mãe era me ver formada. Então ali eu concluí, né, perguntando pra ela se ela poderia ficar com os meus filhos e eu pagaria ela mensalmente. E ela não pensou assim 2 vezes e falou que sim, era pra eu focar nos estudos. E aí foi quando eu aceitei a proposta dele, mesmo assim que ainda com um pouco de receio no início.
A partir daí nós passamos a morar juntos, naquela casa assim gigante. E foi só a partir desse momento que eu pude ver o quanto ele era sozinho também, porque ele não tinha família próxima. Os pais dele já haviam falecido em um acidente. Hoje faz 8 meses que nós estamos morando juntos. Eu vivo assim uma vida de rainha. Eu não trabalho mais, ele tem uma grande empresa e ele é bem sucedido. E ele passou a pagar convênio para os meus filhos, escola particular. E todo mês ele manda 5 mil para minha mãe. E ela acha assim que sou eu, né? Porque eu falei que eu tô em um ótimo cargo e que a empresa que eu trabalho é uma multinacional. Eu fui ver até os meus filhos, né? No final do ano, me dói fingir, sabe? Que eu tô longe quando eu tô pertinho deles. Mas assim, eu também não tenho medo, né? De nos esbarrarmos, porque os lugares que eu frequento hoje em dia não condizem com o que as pessoas que eu conheço frequentam, né? Nós vivemos assim, mais viajando do que na cidade vizinha que nós moramos. Eu falo também com os meus filhos e minha mãe todos os dias por chamado de vídeo. A única coisa assim que eu quero, sinceramente do fundo do meu coração, é que os meus filhos, quando eles crescerem, eles me entendam e me perdoem. Mas assim, o fato deles estarem tão bem, o fato deles terem hoje coisas que eu não podia proporcionar antes, é gratificante. Eu sinto que eu tô fazendo a coisa certa. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui embaixo. Curte aí, comente pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Eu fui removida do grupo da família do meu marido porque eu simplesmente não quero mais eles aqui na minha casa. E é nessa hora que a gente vê que realmente, assim, é por interesse, né? Se bem que já era pra eu ter percebido isso bem antes, mas eu posso dizer assim que eu fui bem tola nessa parte. Bom, mas eu e meu marido nos casamos há 7 anos atrás. No início do casamento, nós passamos muita dificuldade, principalmente porque logo no início ele acabou perdendo o emprego. Então ali, naquele momento, nós decidimos colocar um sonho nosso em prática ali, que era montar a nossa loja de roupas. Foi aonde nós pegamos o acerto dele, né, e investimos nisso. Só que nós não tínhamos nem noção que ter o seu próprio comércio não é um mar de rosas no começo. Nós passamos por muitos perrengues, a ponto assim de ter que dividir um ovo, né, para conseguir pagar as contas e se manter em pé. Mas nós não desistimos. A nossa loja ela só foi ter a visibilidade que nós queríamos após 1 ano depois de aberta. E foi assim quando nós começamos também com as vendas online. Depois disso nós passamos a ter cada vez mais uma proporção assim que nós nunca imaginaríamos que seria possível. De fato, nós estávamos começando a viver o nosso melhor momento. E nunca, em nenhum momento que nós passamos dificuldade, teve sequer um ser da família dele, né, quanto da minha, que se preocupou em querer saber se nós estávamos precisando de algo. A minha família toda, ela mora em outro estado, né? Até entendo porque eles nem sabiam o que estava acontecendo. Porque eu me mudei para a cidade onde eu estava com meu marido para cursar a minha faculdade e foi lá que eu o conheci. Só que a família dele era toda dali e eles viram a nossa situação no início, mas nunca se preocuparam. Até então eu não julgava isso, porque na minha cabeça também eu pensava assim que ninguém tinha essa obrigação, né? Afinal, era um sonho nosso e não deles. Só que logo que a loja deslanchou ali, né? E nós começamos assim a faturar muito, muito mesmo, eu acabei engravidando. E por conta de tudo que nós estávamos vivendo, eu consegui fazer o chá revelação que eu sempre quis. Eu consegui comprar assim um enxoval perfeito e nós conseguimos comprar a nossa casa assim na planta, novinha ali. E após 6 meses ela ficou pronta. Aí o tempo passou, a loja continuou vendendo cada vez mais, meu filho nasceu, nós já estávamos na nossa casa nova, já tínhamos trocado de carro, a nossa vida financeira tinha dado assim uma reviravolta incrível. E aí foi nesse momento que nós resolvemos investir na nossa casa, né, para deixar ela ainda mais aconchegante. Então nós fizemos uma área de lazer, nós colocamos piscina. Passado mais um tempinho ali, chegou o aniversário do meu marido e ele decidiu fazer uma festa, né, a festa de aniversário ali na nossa casa, até mesmo para a família dele conhecer a nossa casa. Saiu convidando todo mundo ali e a partir desse momento que ele saiu convidando, uma tia dele criou um grupo no WhatsApp, né, com todos ali da família dele, dizendo que era bom porque também nós íamos conversando por lá, né. E ok, eu achei legal a ideia, fizemos a festa e foi tudo muito bom. Todo mundo ali aproveitou assim horrores. Só que depois disso, o grupo do WhatsApp permaneceu, né? E sim, nós já éramos assim os melhores financeiramente ali da família, graças ao nosso esforço, lógico. Depois dessa primeira festa do meu marido, começou assim que tudo quanto é evento que tinha, o pessoal do grupo já mandava, né? Pra saber se podia fazer na nossa casa, né? Porque segundo eles era mais aconchegante, tinha piscina, tal.
E eu e meu marido sempre deixávamos, né? Então passou assim a ser Natal, festa de aniversário do pessoal da família, até chá de bebê da sobrinha dele foi na nossa casa. E ficou sendo assim por 2 anos sem problema nenhum. E tanto eu quanto meu marido estávamos felizes, né? Porque nós achávamos ali que nós estávamos de certa forma unindo a família. E até então eu não me importava até mesmo com a bagunça que ficava depois, né? Até que agora no último Natal, mais uma vez nós fizemos a ceia em casa, né? Porque no Natal nós sempre comemorávamos ali com a família dele e Ano Novo com a minha família. E foi nessa festa de Natal que eu peguei a parte 2 e final. Foi nessa festa de Natal que eu peguei a mãe dele, né, conversando com uma das tias do meu marido dentro do banheiro. Eu tava ali esperando elas saírem pra eu poder ir no banheiro, né, e ouvi elas conversando e ativei assim meu modo curioso, né? Fiquei curiando a conversa ali, porque de fato elas nem falando baixo estavam. E eu ouvi quando a mãe dele falou assim: "Olha, eu nunca suportei ela. Pelo menos ela incentivou meu filho a montar a loja, né? Mas ela esquece que até essa casa aqui, se for ver, é dele. Porque se não tivesse o dinheiro dele, né, que ele recebeu da empresa que ele saiu pra começar a loja, eles não estariam aqui." Pra ajudar, a tia dele ainda completou: "E ela se acha rica, né, coitada. Eu venho aqui por ele, não é nem por ela." Sério. Ali eu fiquei extremamente nervosa. Quando elas saíram do banheiro, elas já me olharam assim com uma cara de assustada. Minha sogra já veio, assim, já me abraçou, sabe? E olhou pra mim e falou assim: "Nossa, Norinha, a festa tá linda e você tá cada dia mais linda." Ali eu mantive a pose, eu esperei a festa acabar e falei com o meu marido, né? Quando eu falei pra ele tudo que eu tinha escutado, ele ficou assim, irritadíssimo e já queria arrumar uma confusão. Só que aí eu só falei pra ele que eu não iria mais fazer nada ali em casa, que a partir daquele momento nenhum evento mais seria na nossa casa, e ele assim super concordou. Só que nós ficamos na nossa, né? Porque nós sabíamos que no mês seguinte seria o aniversário da mãe dele e com certeza eles queriam vir fazer em casa, né? Foi dito e feito. 2 semanas antes, o pessoal já começou a lhe mandar no grupo: "Gente, não esqueçam que tal dia é aniversário da fulana, né?" E eles me mencionaram lá falando que era pra eu preparar a piscina pra gente curtir bastante. Na hora que eles mandaram aquilo ali, foi a deixa. Eu só respondi assim: "Não, eu não vou preparar nada porque não será feita mais nenhuma festa aqui na minha casa. Afinal, isso aqui é conquista minha com o meu marido. Eu não vou ficar agradando vocês pra depois vocês meterem a boca em mim no banheiro." Quando eu falei isso ali no grupo, já começou a ser um converser ali, né? O pessoal perguntando do que eu tava falando. E a mãe dele ali na hora já foi lá e mencionou meu marido ali no grupo, falando: "Filho, dá uma segurada na tua esposa aí, porque olha o que ela tá fazendo com a sua mãe." Pra aqui, meu marido já foi e respondeu na lata ali pra todo mundo do grupo, né? "Vocês que têm que se segurar, afinal a casa é mais dela do que minha. Porque não tem desse papo que a senhora e a tia falou, que ela não tem nada. Ela é minha esposa. E já que vocês não gostam dela, vocês não são mais bem-vindos aqui." Na hora que ele mandou isso, a mãe dele, assim, que era uma das administradoras, já me removeu do grupo, só que ela deixou o meu marido. Só quando ele percebeu que ela me removeu e deixou ele já saiu logo em seguida. E assim, isso faz 3 meses que aconteceu. Até hoje nós não sabemos qual foi o converseiro do grupo depois que nós saímos, mas deve ter sido assim bastante, porque a minha orelha ficou queimando por um bom tempo depois disso. E depois disso, ninguém mais da família do meu marido veio na nossa casa. Eu ainda converso com o pessoal e ninguém nunca toca no assunto quando nós acabamos nos encontrando. A festa da mãe dele acabou nem acontecendo. A mãe dele, hoje em dia, ela vive tentando chegar em mim, sabe, pra virar minha amiga, fica tentando me agradar, só que eu trato ela com respeito e nada mais. Afinal, é a mãe dele, né? E quando nós vamos visitar também, pra saber como ela tá, é sempre na casa dela e não na nossa mais. E, sinceramente, hoje eu vejo assim o quanto eu fui tonta, sabe? Eu nunca devia ter dado abertura pra esse povo chegar na minha casa. Hoje em dia, a minha casa tá uma paz, não tem aquela multidão de gente em casa. Às vezes, quem vai são os nossos amigos mais próximos, que gostam da gente, né? E sempre nos ajudam com a organização no final. E se depender de mim e do meu marido, nenhuma festa mais será dada aqui na nossa casa pra família dele. E é isso. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o @ aqui embaixo. Curte aí, comente pra essa seguidora. E se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. Meu filho tá prestes a sair da cadeia. E eu sinceramente não quero ele aqui na minha casa e também não me importo pra onde ele vá. Mas pra criar esse menino, eu sofri muito, viu? Porque quando eu engravidei dele, eu tinha apenas 18 anos. Eu era totalmente descabeçada. Me envolvi ali com um cara errado, não me cuidei. Quando eu engravidei,
Eu não tive apoio dele, ele simplesmente sumiu e eu nunca mais soube dele. Eu morava com uma família adotiva, porque a minha mãe me abandonou aos 5 anos de idade. Quando eles souberam que eu estava grávida, eles me expulsaram de casa e nunca mais quiseram saber de mim. Mesmo com tudo isso, eu não quis abortar. Eu decidi mudar a minha realidade ali naquele momento e ser pro meu filho o que eu nunca mesma tive. Porque até mesmo sendo adotada, eu sofri muito com aquela família. Eles literalmente parece assim que me adotaram para me fazer de empregada. Então o fato deles terem me expulsado, acredito ter sido um livramento também. Quando eu fui expulsa, eu morei por 3 meses em várias casas, de pessoas assim que me acolhiam porque me conheciam. Até que eu consegui um emprego e fui morar em uma casa de apenas um cômodo, que era o que eu conseguia pagar. E mesmo grávida, eu trabalhava feito doida. Eu trabalhava o dia todo nessa empresa que me aceitou mesmo estando grávida. E à noite eu ainda fazia frio em uma lanchonete. Sempre ali, ó, tentando mudar a minha vida. Meu filho nasceu, os meus patrões assim dos 2 serviços foram anjos na minha vida, porque eles me ajudaram muito. E aos poucos eu fui conseguindo me erguer. Com isso o tempo foi passando e quando meu filho já estava com 6 anos, eu já tinha me estabilizado totalmente. Eu ainda trabalhava na mesma empresa, já tinha inclusive subido de cargo lá. Eu não trabalhava mais na lanchonete, que eu trabalhava à noite, só que eu cuidava das redes sociais dessa lanchonete, né? Então eu ganhava um dinheiro com eles também. Eu já havia até me mudado para uma casa melhor e mobiliado essa casa. E tudo com o meu esforço, querendo sempre dar o melhor pro meu filho. E ele... era uma criança doce, não me dava problema nenhum. Tudo que eu podia fazer, eu fazia por ele. Aos 13 anos, ele já fazia curso de informática, de inglês, e eu sempre ali, ó, atrás das coisas para investir no futuro dele. Durante todo esse tempo, eu não quis deixar homem nenhum entrar na minha vida. Sabe, eu conhecia alguns caras, mas quando eu via ali que já tava ficando sério, eu saía daquela relação. Porque eu sentia que a minha vida, ela só iria progredir se eu fizesse as coisas sozinha. Porém, quando meu filho estava com 16 anos, tudo mudou. Eu descobri que ele passou a andar com uma turma errada e que estava usando drogas e matando aula. Ali eu me senti perdida. Eu tentei ajudar, coloquei ele em uma clínica e por alguns meses eu me vi sem R$1 nem pra fazer a unha, porque eu pagava um absurdo na clínica. Quando ele saiu, parecia que ele tava melhor. Ele falava assim que ele não queria mais aquela vida e eu fiquei feliz, porque eu senti que eu tinha ajudado ele. Só que com 18 anos eu descobri que... Parte 2 e final. Só que com 18 anos eu descobri que ele não tinha mudado. Eu que não percebia mesmo, talvez porque eu tava sempre trabalhando demais. Foi nessa idade que ele foi preso pela primeira vez. Ele foi pego roubando junto com uma turma de amigos e eu fiquei desesperada. Fiz o que eu podia e o que eu não podia e em pouco tempo ele já estava livre, né? Me jurando que iria mudar. E eu ali novamente acreditando. Só que alguns meses depois, as coisas de casa começou a sumir. Ele estava me roubando também. Eu o confrontei ali e ele se desculpou. Disse que não iria mais fazer aquilo. Foi quando eu consegui um serviço para ele e ele concordou em trabalhar. E parecia que ele estava tomando rumo de novo. Passou mais uns 4 meses que ele começou a trabalhar. Em uma noite de sábado, ele foi preso novamente, mais uma vez por roubo. Eu não sabia mais o que fazer. Novamente eu ali, lutando de novo. Só que dessa vez ele ficou preso ali um pouco mais de 1 ano. Pensei comigo, tomara que ele ao menos tenha aprendido uma lição e mude. E sim, durante todo esse tempo eu o visitei e fiz de tudo que eu podia para ajudar. Ele saiu, arrumou outro emprego. Por 8 meses eu não tive mais problemas com ele. Até que após esse tempo, eu nunca vou esquecer. Era uma segunda-feira à noite. Eu tava ali descansando, tinha acabado de chegar do serviço. A polícia chegou na minha casa e o levou. E quando eles chegaram ali, eu fui tratada pela polícia como uma delinquente, sem nem saber o que estava acontecendo. O meu filho, ele estava sendo preso por estupro. Ele, junto com 5 amigos, estupraram uma menina no banheiro de uma balada. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei com ódio dele ali. Eu nunca o criei para se tornar aquilo. E ali eu olhei pro policial, quando eu soube ali o porquê que ele estava sendo preso, e só falei, a partir de hoje eu não quero mais ele como meu filho. Eu não reconheço porque não foi essa criação que eu dei para ele. Ele foi preso e permaneceu assim por 5 anos. Eu nunca, nem sequer um dia eu visitei nesse período. As cartas que ele mandava, eu jogava todas fora. E agora, recentemente, eu soube que ele será solto por bom comportamento e irá cumprir o restante da pena em liberdade. Só que eu não quero ele na minha casa. O meu patrão, né, que ele e sua esposa, assim, já se tornaram grandes amigos pra mim, me pediram pra não fazer isso, eu acolher ele. Mas do fundo do meu coração, eu não sei se eu devo fazer isso, porque sinceramente eu não quero mais ele aqui. Eu passei a sentir até medo do meu próprio filho, porque depois dessa última prisão, eu soube de tantas outras coisas que ele já fez. Então hoje eu trouxe a minha história porque eu gostaria de saber de vocês. Vocês acham que eu tô errada em não querer ele mais na minha casa? Porque eu sinceramente eu não consigo ver isso como um erro. Você pode me dar a sua opinião? E é isso. Essa é a minha história.